até ali e voltar. Ah, Aí minha vai. Aí ele fala assim, e aí, volta, minha. Volta. Aí o doutor falou assim, meu senhor, quando foi era homem, quando voltou era mulher. Aí o rei, quando teve os filhos, eram gêmeos, uma menina e um menino. essa é a história do Bertoldo? É do Bertoldo. Nós estamos cogitando a possibilidade que venham o Lucas e a Samira junto. Quem sabe? Sim, vai ser. Vai sabe? Ainda não sabemos. Dia 8. Dia 8? Do 8 de maio, Que né? legal. Vai ser E a Lucas torcida? Samira. E a torcida? Tá meio misturado, né? Tá mais pra homem do que pra mulher. Ah, é? É. Mulher é eu, o Dré, não sei mais quem falou, o resto tudo homem. Ah, é? Samira é um belo nome. Samira. Sabe? Sei que Eu tinha uma amiga que ela é Sâmia e a irmã dela é Samira. a gente tá orando e tem sido uma bênção essa caminhada aí. Namura. Será que eles são árabes? Namura é japonês, é japa. Não, eles são árabes? Namura? Não. É japonês. Não, mas eles são árabes. Deve ser os Samira, árabes Sâmia. com inspiração Pois é, oriental, É namura. É, nipônica. um dia comeram sushi e gostaram da ideia. Nipo- Não, mas eles Acho que tá aberto. Tá. Assim, eles abrir. são árabes. É, Não, árabe. Pode ser. O pastor tem lojinha lá. Tem lojinha? Sim. Onde? Lá na cidade. Isso tá meio provocativo, né, dona Eva? Pois é, o nome Namura já é É meio nipônico, né? Mas realmente, mas Pode ser. O perfil deles é tão árabe que eu nunca cogitei de pensar no sobrenome. O pastor, algum japonês que foi experimentar kibe em vez de sushi? Eles gostaram. Pois é. E para homenagear, puseram o nome Incrível. japonês. Incrível mesmo. É. São coisas assim, Pessoal, fenomenais. gente finíssima. Eu tive muitos amigos lá, árabes, descendentes. Então, realmente, os povos estão aí, por toda parte, né, irmão? Tá, já vai pro campeonato amanhã. Nossa. Ah, é? Já está gravando, pastor? Tá. Já consegui gravar. Toda essa fala já Toda vai. essa fala está por aí. Quem tiver... A minha irmã sabe que ela não me vê A em mãe- movimento há 20 e tantos anos. Ah, é? Só me presta para mandar um oi para ela? Pode, deixa eu virar aqui, só um pouquinho. Aqui eu mostrar a Anice, que ela conhece a Anice de Aqui. foto. Opa, só E a ajeitar. Heloísa, ela queria perguntar quem era a Heloísa. Um dia que a Heloísa falou um negócio, a minha irmã queria te conhecer. Lá está, então, o irmão Nayef, né, que está tentando fazer uma conexão com a sua irmã. Posso mandar um oi para ela? Pode. Ada, A amo vocês. Vem logo me visitar, tá? Graças a Deus. Essa aqui é a Anice. A sua Essa aqui amiga. é a Shirley, amiga da gente. Heloísa, ó. Essa aí, uma vez você perguntou quem é ela que falou um negócio, lembra? Que você gostou também. Essa é a Nancy, Nancy. a esposa do pastor Heber. E esse aqui é o Lipão. Cada vez que eu encontro ele, tá mais alto. Pois é, queridos. Estamos juntos, sim, graças a Deus, né? Mas depois o pessoal que acompanha a gente por todos os cantos, né? A gente se alegra muito mesmo, né? Com essas pessoas que estão, esses irmãos, esses em toda parte, assim, que a gente vê ali pelas notícias que vêm de alguns irmãos também que falam dessas assistências em todo lugar, né? Mas também o site registra ali também que pessoas em vários lugares têm procurado estar com a gente, né? As pessoas lá em São Paulo e também lá no Rio, aqui no estado,
Então é um momento Lá em Nova York. lá em Nova York, A Ada e o Camargo. que já falamos, mas estamos falando. A minha mãe sempre. também lá A sua em mãe, Goiânia, em a Goiânia. Dona Camila. Então são muito. É muito abençoado esse processo de ampliação, assim, né? De podermos andar junto com aquelas pessoas que estão querendo ter essa comunhão na palavra de Deus, né? A gente tem sido alcançado por essa ideia de buscar o sentido da nossa vida, de interpretar a nossa vida e a história e o tempo que a gente vive e passa pela palavra de Deus, né? Na verdade, essa ideia partiu do próprio Deus. Ele que toma a iniciativa. Então hoje o Lipe estava perguntando sobre isso, que o colega dele disse assim, por que será que Deus fez a gente? Né? Então, é claro que dentro de uma sociedade que o significado da vida está cada vez mais baixo, as pessoas já não sabem nem por que são o que são, né? É claro, isso é compreensível mesmo, né? O verbo ser substituído pelo verbo ter. Seria mais ou menos isso, pastor? Também, né? Também dentro de todo esse desdobramento aí. Mas quando a gente tem um filho, normalmente deveria ser entendido que ele existe por causa do amor profundo que há entre o marido e a mulher. Então, por causa desse amor profundo que há, chega um momento que a gente quer ter um filho. E a gente tem um filho. Então, essa relação humana, que também está sendo devastada, e a gente sabe que está sendo devastada, né, pela própria maneira da gente ver as pessoas se portar cada dia que passa, a dificuldade de entender essa grandeza, e então, assim, a desvalorização imensa do próximo, de si mesmo, né? Claro, de si mesmo e também do próximo. Então aí filho passa a ser um acidente de percurso. Então é um negócio assim, terrível que acontece nos dias de hoje, né? E a ideia de família são ideias devastadas nas mentes das pessoas. Então, quando se trata numa sociedade desse nível, tão machucado, é evidente que as pessoas não vão saber responder aquilo que são, né? Mas isso, o fato de estar nessa condição não anula a realidade da verdade do porquê nós existimos, né? Se nós perdemos a noção daquilo que somos, não anula a verdade daquilo que somos de fato a partir daquele que nos fez, né? Então a realidade da criação, do ato da criação, expõe o amor que há naquele que fez isso, que fez tudo isso, e nos fez também, né? É claro que se nós não conseguimos entender isso, não anula o que ele fez, não anula a realidade daquilo que é, a partir do Criador, né? O ato do Criador é um ato de amor, é um ato de preparar todas assim, o ambiente, né, de uma maneira tão cuidadosa, tão amorosa, tão carinhosa, para que depois, finalmente, num lugar chamado Terra, pudesse nos fazer e dar condições a gente de existir, de ser, e de nesse ser que somos, ter uma relação com Ele, uma relação de amor também, né? E é claro que a partir de uma ótica estragada, desvirtuada, as pessoas não vão entender tudo isso. Por isso que Deus mesmo continua partindo em direção da gente, né? E tentar chamar a gente do nosso deslocamento, né? Então o ser humano está assim, nesse tipo de estado que está, porque ele se deslocou dessa relação com o Criador, né? Esse deslocamento causou um dano absurdo, né? Quase impossível de ser avaliado, mas o Senhor continua buscando a gente. E um dia, um homem muito próximo de Deus, uma pessoa muito próxima mesmo, chamada Jó, né? Aqui no capítulo 38 de Jó, a gente tem aqui na Bíblia,
O livro de Jó, em termos de localização dentro da Bíblia, é quase na metade da Bíblia, né? Se você abrir assim, na metade é o Salmo. Mas se abrir um pouquinho antes do Salmo, um livro só antes é Jó, né? E Jó, embora esteja no centro quase da Bíblia, ele é considerado o livro mais antigo do que Gênesis. Ele foi escrito antes de Gênesis. Como assim? Né? Jó viveu antes de Moisés. Ele viveu e escreveu Jó antes de Moisés. Mas Gênesis não foi... Gênesis foi escrito por Moisés. Você fala quando foi escrito. Quando foi escrito. Tá. Né? Não os fatos. Não os fatos, né? Tá. O fato de Moisés ter recebido a revelação de Gênesis foi depois de Jó, né? Aí ele escreve aqui em Jó uma questão que vai fazer surgir assim o ser humano querendo saber, né? Querendo saber as coisas, e aí a questão é mais profunda do querer saber. Em Jó 38, por exemplo, é um capítulo que mais do que expor a ignorância humana, expõe a necessidade humana da relação do que saber as respostas, né? Então, é claro que a gente vive numa época que as pessoas, por mais que tenham sido destituídas de grandeza de reflexão e as perguntas estejam sendo bem ruins, as pessoas ainda querem saber coisas, né? E, no entanto, o saber não vai conduzir a nada. Hoje a gente sabe tudo, se quiser. Tem um Google, né? Você pega um Google na vida, daqui a uns tempos eles vão instalar um chip de Google na cabeça. Mas não é confiável, né? não. Aí, ou o Google ou qualquer outro meio. Mas de qualquer forma. É só um exemplo. Mas é claro que não, né? Eu concordo. Mas de fato. Ele chuta muito. Chuta muito. Mas o que eu quero dizer é que acesso à informação é muito grande hoje em dia, né? Mas isso não também faz ninguém melhor, né? Ou pior. Tem gente que demoniza a informação como se ela fosse uma coisa demoníaca. Não é assim que você vai perder o seu caráter. Também como não é assim como você vai melhorar o seu caráter. Não é pela quantidade de informação. Então Jó, no capítulo 38, ele começa a querer saber por que de todas as coisas. Afinal de contas, por que tanta dor, tanto sofrimento, por que tanta desgraça, por que ele estava passando aquela luta toda, né? Tudo aquilo. Por quantos anos naquela situação terrível? Foram não se tem exatamente a noção de tempo, foram né? muitos anos, né? Que ele viveu daquele jeito, dentro daquela luta. Sendo perseguido pelo diabo. Aquilo não temos uma ideia de tempo. Não, né? A gente tem uma devastação, né, que aconteceu. A devastação ela pode acontecer num momento na tua vida, como pode demorar muito tempo dentro da tua vida. Mas ele era jovem quando isso aconteceu? Era mais ou menos jovem, né? Olá, Catiane, Samuel, Daniel. Ele já tinha os filhos grandes, já, né? Já moços, né? Então já. não era tão jovem, né? Não era tipo 20 e poucos, né? Não era tão jovem, né? Tinha uma vida bem equilibrada e tudo, de né? posses, né? De posses, né? Uma pessoa assim estava bem formada. E era um homem de temor, né? Ele temia muito a Deus, ele estava sempre buscando assim a visão dele de vida incluía Deus, né? A visão dele de vida incluía uma relação com Deus, uma relação de oração, né? De fala, de intimidade. E aqui em Jó ele vai expor assim, ele queria conhecer mais, queria saber mais as coisas, e então Deus começa a trabalhar, né, com o Jó, afirmando que não é possível ele saber todas as coisas. Pastor, desculpa perguntar, como é que era essa comunicação entre ele e Deus? Era sentimento, coração, percepção de sentimentos, ou ele teve alguma visão como outros profetas? Não sei bem também, né? Pode ser que tenha sido um modo espiritual,
E é provável que seja assim. É um sentimento mesmo, né? É, mas o fato é que ele foi um profeta e ele teve um contato de Deus com ele nessas falas, né? E essas falas vão revelar assim uma situação humana que ele não tem como, né, descobrir certas situações, e essas situações que ele possa ter de dúvidas também não vão levar ele a nada, a mais perto de Deus ou mais longe de Deus, né? Então Deus fez o universo com uma grandeza, como ele coloca aqui no versículo 3 ou 4, quer dizer, eu fiz o mundo com certos fundamentos que você não tem como saber, né? São fundamentos que você não vai conseguir entender, né? Então a gente está diante de um Deus que fez o universo e fez a terra. Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é um ato mais do que a engenharia do fato de ele ter feito o universo, é um ato de amor, né? Um ato de preparar um universo, mas preparar um ambiente chamado terra, que é o ambiente onde a gente vive, para que a relação com Deus pudesse acontecer, para que a gente pudesse existir. E depois, finalmente, ele fez a gente, ser humano, à sua imagem e semelhança. É muito sintomático o fato também do ser humano ficar perguntando coisas que não tem nada a ver, vamos dizer assim, fora daquilo que ele deveria perguntar, né? Ao invés de ele ter a percepção da grandeza do ambiente formado, da grandeza da relação proposta, que isso que é de fato grande. Isso que é grande. Não é grande o fato do homem ir lá para as galáxias, ou ir atrás de estrelas, ou ir atrás de Marte, ou de Vênus, ou seja lá onde for. Isso tem um certo valor, bastante simplório, mas o grande na questão da existência é se o ser humano de fato tem uma relação real, existencial, vital com o seu Criador, né? Essa é a realidade buscada pelo Deus eterno para conosco, né? Mas é muito sintomático realmente, e até mesmo visível, a capacidade que o ser humano tem na sua criatividade de alterar essa dimensão, né? Então ele fica buscando, como recentemente se noticiou aí na NASA, que o ser humano achou um lugar chamado Kepler, né? Kepler são 6 planetas, e eles estão lá num lugar tão distante, habitável, né? Foi captado por esse telescópio chamado Kepler, e ele está tão longe. Então o ser humano ele gosta de achar bolinhas no espaço, vamos dizer assim. Ele corre atrás dessas bolinhas semelhantes à Terra, e ele diz: olha, esse Kepler 6, porque tem 6, esse sexto, ele tem 1/3 do tamanho da Terra, ele recebe enfim, características habitáveis. Não é habitável, não tem nenhum outro lugar habitável no universo. Não existe outro lugar habitável no universo. O único lugar habitável é a Terra. Mas por que o ser humano não consegue focar nessa dimensão da Terra, em que Deus fez para que a gente pudesse ter um lugar para viver, para existir, para respirar, para nos locomover, nos falar e, finalmente, receber o contato mais de alto grau possível, que é o contato imediato de último grau, que é o grande Deus, o Criador do Universo, falar com a gente pessoalmente. Isso é grande, né? Isso é muito grande, né? A Terra é muito distinta para isso. Então, Deus está tentando colocar para o Jó essas grandezas em todas essas questões. Você pode descobrir. Então, aqui tem perguntas que não acabam mais. Em Jó 38 e Jó 39, tem perguntas que não acabam mais. Quer dizer, acabam, né?
é interessante quando a gente chega aqui no capítulo 40, Jó 40. Vamos ver aqui um texto bem interessante. Jó 40, versículo 3, né, e 4. Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno, que eu posso responder a ti? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Quer dizer, não existe, não é por essa via. O que ele pode saber e o que isso dá de grandeza para o Jó, saber essas coisas, esses detalhes. Né? O que de fato você deve saber, Jó? Né? O que de fato nós devemos saber? Que é uma relação que precisa acontecer da nossa pessoa com Deus. Que o Deus nos chama, então, lá em Gênesis, né, no capítulo, a gente vai, embora Jó tenha conversado com Deus sobre todo o universo, Deus mais tarde ele vai revelar a Moisés aquilo que de fato nós precisaríamos saber, o que devemos saber sobre o universo, que é que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E tudo que há, ele veio a existir por causa da palavra de Deus. E tudo que há aqui dentro da terra veio a existir pela palavra de Deus. Então, todo o universo inóspito, ele é inóspito a nós. Mas ele faz parte de um projeto estrutural. Né? Como está aqui no capítulo 1 de Gênesis. Né? Capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1,14. Olha só, irmãos. Qual é o propósito dos planetas? Qual é o propósito dos Keplers? Qual é o propósito dos sóis e das galáxias que estão no universo? Aqui Deus deixa claro que tem um propósito. Ele diz assim: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E no 15: e sejam luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Então, na estrutura da construção do universo, há um balanceamento no universo, na construção de todas as coisas em relação à Terra. Né? Há um balanceamento. É como quando a gente faz uma construção. A estrutura da construção ela está balanceada, ela tem que ter um cálculo, ela tem que ter um projeto. Né? Nós moramos na construção que vivemos dentro dela, mas tudo existe dentro de um equilíbrio. Cada parte dessa obra ela tem que estar dentro de uma estrutura para não cair. Ela é balanceada. Então o universo criado ele foi balanceado em relação à Terra, para que ela pudesse existir assim. Né? Então não tem nada que seja desimportante no universo. Nada que seja menos importante. No entanto, a Terra é de grande importância pela nossa habitação. E ela deveria ser o alvo da nossa reflexão, não no sentido de uma coisa em si, mas de nós estarmos aqui para que a relação pudesse acontecer. A relação com o Criador de todas as coisas, né? Com o Senhor. Então, as coisas existem com um propósito de balancear e dar condições da existência de existir. Cada coluna, por que existe aquela coluna ali naquele canto? Por que existe aquela coluna naquele canto? É óbvio, ela tem um propósito. Mas é mais importante do que as colunas da sua casa, é você na tua casa. É mais importante. Embora tenha importância, eu deveria me dedicar à relação existencial dentro da casa. Como é que a gente vive dentro da casa? Como é que eu vivo com a minha esposa, com meu filho? Como é que eles vivem comigo? Isso que é importante dentro da nossa relação de vida, de ser pessoa.
a nossa existência dentro do universo, ela só tem de fato sentido e significado se nós dentro do universo, dentro da existência, nós tivermos uma relação acontecendo com quem criou isso. Senão a gente não vai ter uma vida adequada dentro do universo. Nós vamos viver dentro dele de uma forma estereotipada, de uma forma estranha, agonizante, entende? Deformada. Então essas são as questões que Deus tenta tratar com o ser humano, né? A partir da ideia de que as coisas de fato existem dentro de uma estrutura, dentro de um projeto, né? É claro que é tolo demais alguém imaginar, como a gente já falou várias vezes, um universo existindo a partir de uma explosão. É claro que é extremamente tolo, né? Ninguém em sã consciência, por exemplo, sabe, eu sei que uma casa ela precisa de cimento, precisa de ferro, precisa de areia, de brita, de água. Então eu mando vir caminhões de cimento, caminhões de brita, caminhões de tudo que precisa de ferro, de fio, de tudo, põe tudo lá fora. E no meio de tudo aquilo, instala uma grande bomba. Um Big Bang da Big construção. Bang, digo assim, agora pessoal, vamos nos afastar, porque vai explodir isso tudo e vai cair um prédio. Quer dizer, isso é absolutamente insano, absurdamente louco. Ninguém imagina, na própria reflexão humana, dá para perceber que isso é impossível. Não se faz uma construção assim, né? Ao contrário, se você contratar um engenheiro para ele dizer, por favor, quero uma casa, o que ele vai fazer? Ele vai imaginar um projeto de casa, ele vai preparar o cálculo estrutural daquilo, todas as colunas, todos os fundamentos, coisas que você não pode ver aqui, ali naquela outra parte, tem nove sapatas que tem ali. Aonde, pastor? Nessa outra parte de trás ali. Imensas sapatas que dá para construir até o terceiro pavimento. Ninguém vê isso aí. Elas estão balanceando a construção, estão dando condições da construção existir. Isso tem o seu valor, mas o valor de tudo isso não está mais do que nisso. Está em como a gente vive aqui dentro. Isso que é de grande importância, mas isso é importante. Mas não pode passar da importância que isso tem acima de nós mesmos, né? Então esse engenheiro vai trabalhar e a gente contrata um pedreiro, o pedreiro vem seguindo todo aquele projeto estrutural e vai construir a casa exatamente conforme deve ser feita, conforme o projeto está dizendo. Isso está descrito em Gênesis 1, como está descrito em João 1, e por incrível que pareça, a descrição de Gênesis e a descrição de João, que são estruturais, elas não são cridas pela nossa sociedade chamada científica. Ela crê em algo maluco, insano, louco, e diz assim, tudo isso existiu por causa de um Big Bang. Quer dizer, é uma loucura, não se pode conceber algo assim. A Bíblia é extremamente científica. Usando o conceito de cientificidade real, a Bíblia é científica absolutamente, porque ela está colocando exatamente a existência dentro de um projeto, como tudo se tem, tudo é assim. E os cientistas não são nada científicos. Não são né? científicos, são nihilistas, né? São totalmente insanos, realmente. Insanos, né? A centralidade das reflexões passou da inteligência para a insanidade e para as particularidades de cada um, como cada um acha que é, né, irmãos? Então, é claro que isso tem uma origem. Por que o ser humano foi viver desse jeito? Por que ele escolhe o lado insano das reflexões? De onde vem isso? Também Gênesis diz isso, né, irmãos? Então, Gênesis aqui no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus está dizendo assim, cuidado porque vocês têm inteligência, né? Não há inteligência nos peixes, não há inteligência nos cachorros, nos macacos, nos bichos, não existem. Você nunca vai ver um tribunal nenhum do mundo, ele colocar lá, sentado no tribunal, um jacaré sendo condenado
porque devorou uma pessoa, então vai ter o dia do julgamento do jacaré. Não tem isso em tribunal algum. Mas nesse mundo maluco a gente vê uma criança de 6 meses, né? Na Índia, Sim, né? vê. O caso é, a maluquice da reflexão chega nesse ponto. Mas não se pode conceber inteligência num bicho. Não tem. Não, agora, no ser humano, tem. Ele tem a sua inteligência, ele tem a sua capacidade, então a sua responsabilidade. E Deus, por conta disso, disse a ele, cuidado, não vão tentar viver uma vida à parte de mim. Né? Então, em Gênesis 2, Deus está dizendo isso. Né? Vocês têm essa ordem, quer dizer, existe uma ordem na vida. Vocês não podem lançar mão daquilo que não corresponde à minha palavra. Quer dizer, vocês vão viver livremente dentro da minha ordem. No dia que vocês acharem por bem viver de acordo com a sua inteligência, achando que o seu modo de ver o bem e o mal é suficiente, vocês vão morrer. O seu modo de julgar o bem e o mal, vocês vão morrer. Né? Vocês não podem imaginar, vocês não façam isso. Poder vocês podem. Vocês vão poder. Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Só que há uma consequência de você sair fora da ordem das coisas. Né? Eu posso construir uma casa de qualquer jeito, eu posso até pôr uma bomba no material de construção, pode, mas se você fizer isso, você não vai construir nada, vai ser um caos. Né? Então Deus está dizendo, vai ser um caos. E o caos de todos os caos é a morte. Vocês vão morrer. Né? Entende a palavra morte? O ser humano parece que não entende a palavra morte. Ele pensa que morte é o cemitério. Né? Mas Deus está dizendo, a morte que eu estou tentando colocar aqui para vocês é uma condição de evasão total da sanidade, da vida, da condição de existir corretamente. Vocês vão perder completamente a sua capacidade de avaliar todas as coisas direito. Vocês vão estar mortos. Vocês não vão saber mais. Então essa condição vai se instalar em vocês. Vocês foram feitos e receberam a condição original, né? A origem. A instalação original é boa, é perfeita. Vocês têm. Mas se vocês mudarem a configuração de vocês, se vocês forem lá e deletarem essa configuração original, escolher outra, aí a coisa vai ser terrível, vocês não vão funcionar direito. E no capítulo 3 vai revelar para nós que o ser humano escolheu isso mesmo. Ele escolheu, ele achou, ele teve a percepção nele mesmo, disse, não, mas na verdade ele foi tentado, né, pelo diabo. O diabo disse a ele, vocês vão conseguir, né, viver uma vida à parte de Deus. E então a partir daí o ser humano morreu, né? Houve essa morte. A gente nota a morte no ser humano lá no versículo 7 de capítulo 3, versículo 7. Nós temos aqui uma palavra assim, os olhos de ambos se abriram, né? E eles então começaram a perceber e viram que estavam nus. É claro que essa condição deles perceberem o mal que estava neles é ruim. Quando a gente sabe que a gente errou, até hoje é assim. Qualquer erro que a gente faça é ruim. Né? Pode ser uma pessoa cristã, pode não ser cristão. Mesmo que se arrependa. Pode ser qualquer um, ele sabe que é ruim. Ninguém. Mesmo que se arrependa? Não, mesmo que se arrependa, mas depois que se arrepender, depende dos fatores do arrependimento, né? De perdão, de quem que te causa uma nova postura na vida. O grau de dor causado no outro. É isso. Mas o fato é que quando você erra, você sente que é ruim. Qualquer coisa que tu erra. Né? Se você fizer um mal para alguém, se você falar alto com alguém, ou se você roubar alguém, ou se você matar alguém, qualquer coisa que seja ruim, vai fazer você ter uma sensação muito ruim também. E normalmente é assim. É claro que tem aquelas pessoas que já estão tão acostumadas a errar, que o erro para certas pessoas pode ser tido até como normal.
Mas há de chegar um momento, mesmo nessas pessoas que sabem que é errado, como a gente nota aqui na região aqui do nosso bairro, ou em qualquer cidade, quando chega drogas, eles não saem para a rua com um cartaz dizendo assim, chegou drogas, pessoal, podem vir consumir. Eles não falam assim. Eles soltam os rojões. Né? Aí, mas onde que estão quem soltou os rojões? Onde que estão? Onde que estão? Ninguém sabe. Nem a polícia sabe. Por que eles soltam os rojões escondidos? Porque eles sabem que está errado. Se ficar na rua dizendo, gente, chegou droga, pode vir, eles vão ser presos. Né? Ou outra gangue vai pegar e matar eles, porque são contra eles ali naquela região. Entende? Aquilo que é errado e é ruim. E a pessoa tem que se esconder. E assim aconteceu com o primeiro casal. Uma criança assim como Samuel, ou Pedro, né, ou outras crianças pequenas, ou a Manuela, Gabriel, essas crianças quando erram, né, outro dia alguém estava contando que uma criança fez uma coisa que era errada, e aí a criança não pode, como foi? Não pode pôr na boca. Aí ela foi e pôs na cabeça. E aí foi descendo devagarzinho. Foi descendo devagarzinho, para os pais não perceberem, quando chegou na boca. Aí os pais, não pode pôr na boca. Então, o que é esse fator? Eu, quando faz uma coisa errada, corre esconder. Com criança acontece isso. Né? Então, algo que há no coração do ser humano sobre essa questão do certo e do errado, que está ali estabelecido como ser humano, isso. Deus deu a nós essa condição moral, né? Essa condição da verdade e da mentira, do certo e do errado. Então, eles correram, perceberam a sua situação e pensaram, no versículo 7, que poderiam resolver o seu problema com Deus, ou o seu problema espiritual, a sua dor ética e moral, pondo uma roupa nova. Né? Cozeram roupas para si. Aquelas bananeiras? Aí começou a Figueiras. criatividade humana. Hein? Aí começou a criatividade humana. Começou a criatividade, né? Eles falaram assim, vamos fazer alguma coisa que possa encobrir um mal profundo, porque o mal é extremamente profundo no coração humano. É um mal que foi instalado dentro do ser humano, um mal de raiz, que roupa nenhuma pode mudar isso, né? Que dinheiro nenhum pode mudar isso, condição social nenhuma pode mudar, religião alguma pode mudar. Né? Então o ato provido pelo próprio ser humano não pode mudar isso. Então ele tenta, como tentou aqui, e vai continuar tentando em toda a história. Né? Finalmente, se ele for um pouquinho mais espiritualizado, ele vai atrás das religiões. Aí ele fica tentando dizer, olha, eu já tenho minha religião. E aí aplaca a própria consciência dele, mas não resolve o problema diante daquele em que ele desobedeceu, porque o ser humano desobedeceu a Deus. Então, esse ato de relação com Deus rompida, nenhum ser humano pode fazer voltar mais. Não existe poder ao ser humano que está todo ele tomado por esse mal, ele não pode fazer nada para que isso seja refeito a partir dele mesmo. Ele não pode fazer nada. Ele tenta. Realmente. Ele tenta. Né? Por isso, a gente está na época chamada, aí pelo mundo, da Páscoa. Né? A gente está nessa época da Páscoa porque é mais uma dessas mentiras. É mais uma dessas tentativas humanas de fazer alguma coisa que, na sexta-feira não pode comer isso, depois no sábado a gente malha um Judas, aí no domingo a gente vai num ritual religioso qualquer, e aí eu faço, enfim, religiões, Páscoas, né, não tem sentido algum em relação a resolver algo com Deus. Não tem nenhum sentido. Ainda mais a falta de conhecimento, de profundidade em relação a esse ponto. Né? Em Hebreus, no capítulo 1, lá no Novo Testamento, a palavra de Deus fala que Deus mesmo
moveu. Né? Ele se moveu para falar conosco, para tomar a iniciativa de resolver essas questões profundas do ser humano. E como é que Deus fez isso? Né? Lá em Hebreus 1, né, de 1 a 3, diz assim, olha, Deus, o próprio Deus, outrora, ele falou com a humanidade. Ele tomou a iniciativa de falar. Ele falou muitas vezes, ele não falou uma vez só, não, ele falou muitas vezes. E de muitas maneiras. Ele falou pelos profetas. Então Deus usou pessoas para falar. Né? Ele usou pessoas para falar. Ele foi lá, revelou a sua vontade a pessoas. Que eram pessoas que ele escolheu para falar à humanidade. São profetas. Né? Agora, nesses últimos dias, que eram esses dias aqui, nos falou por quem? Pelo Filho. Deus falou pelo Filho. Esse Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Esse Filho, diz aqui no versículo 2, fez o universo. Ele fez o universo, foi ele que fez. O universo tem um Criador. Né? Esse Filho, esse Jesus, diz no versículo 3, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Quer dizer, não tem ninguém que possa revelar Deus mais perfeitamente do que Jesus. Não tem ninguém. Jesus revela Deus perfeitamente. Muita gente diz assim, olha, eu vou no budismo, eu falo com Deus lá no budismo. Eu vou no islamismo, eu falo com Deus lá no islamismo. Eu vou no hinduísmo, falo com Deus no hinduísmo. Isso é o coração da pessoa que fala isso. E de fato isso não ocorre. Né? Essa multiplicidade de crenças que surgiu no coração do ser humano, ela abaixa totalmente a verdade, ela acaba com a verdade. Você anula aquilo que é a verdade. Anula até a capacidade da pessoa de pensar. Imagina uma pessoa que pense que tudo está certo. Acaba com a verdade, acaba com a moral, acaba com a justiça, acaba com tudo. Quem entra nessa reflexão de achar que tudo está certo, não tem mais sinal vermelho, não tem mais amarelo, não tem mais verde, não tem mais... Então você pode roubar o supermercado, ou você pode bater num vizinho, você pode fazer qualquer coisa, não é? Porque tudo está certo. Qualquer coisa está certo. Quando você diz que Deus está em todos os lugares e em todas as crenças, você está acabando com o próprio Deus no teu coração. Porque você rejeita a afirmação que o próprio Deus faz dele mesmo. E você dilui essa afirmação em tudo que há. Mesma coisa que pegar um suco de uva puro e misturar em 1 bilhão de litros de água. Um copinho. Quer dizer, você não vai sentir mais nada daquele sabor do suco. E a pessoa, por incrível que pareça, aceita essa premissa. Ele aceita sem questionar. A incapacidade crítica das pessoas é absurdamente visível. Né? A pessoa nem para ter um bom senso e falar assim, peraí, existe a verdade, existe a mentira, eu tenho que aceitar a ordem, eu não posso aceitar qualquer coisa. Né? Então vamos examinar as declarações de Deus que ele faz dele mesmo. A primeira declaração que Deus faz dele mesmo simplesmente é visível demais. Ele criou o mundo. Imagina alguém que tem um argumento desse. Ele falou, olha, eu criei o mundo, criei a terra para vocês poderem viver e andar em cima e respirar. Aí o pessoal fala, eu não acredito em Deus. É insanamente insano. A pessoa em cima daquilo que Deus fez e afirmar que não acredita nele. Pode fazer isso? Pode. A pessoa tem até essa liberdade de descrer usando aquilo que o próprio Deus fez. É uma loucura, mas é permitido ainda pela liberdade que Deus deu a cada um. Pastor, né? Desculpa, seria grosso modo dizer que cuspir no prato que comeu. No vulgo popular, né? Seria uma coisa dessa, seria uma coisa absurda, né? Chega a esse ponto, o ser humano a ingratidão é imensa. Né? Ele está respirando o ar que ele não fez, que não foi
Ah, mas foram produzidos pelas árvores ou pelo oceano. Mas quem que fez o oceano? Quem que fez as árvores? Quem que fez todo o sistema, o sol, a fotossíntese? Quem fez tudo isso? Onde que está o mecanismo? É como Deus falou para Jó. Jó, você por acaso sabe os fundamentos que eu usei, os cálculos estruturais que eu usei para fazer tudo isso? Tu não sabes, né? Mas eu fiz assim. Tu não tem cabeça para caber na tua cabeça toda a grandeza dos cálculos necessários para tudo isso produzir o que produz. Mas eu fiz assim. Eu quero que tu saiba que nem adianta eu explicar para você isso. O que eu quero que tu saiba é que você precisa endireitar a tua vida. E isso sim é difícil. Entender o meu cálculo estrutural, eu poderia até tentar te explicar. Mas o que é mais difícil é você ter que endireitar a tua vida. Isso é o que eu quero que aconteça contigo. Que você ajuste a tua vida com a minha palavra. Isso, gente, a pessoa é capaz de querer aprender o cálculo estrutural mesmo que Deus fez no universo. Mas para mudar a vida dele, o caráter dele, ele não quer. É por incrível que pareça isso. Mexer em caráter, a pessoa diz não. Eu não aceito, né? Eu não quero que Deus mexa na minha vida. Está bem do jeito que está. Ele está mal, está lá na lama, está na desgraça, está indo para o inferno, que Deus avisa, está avisando o tempo todo, né? Mas ele fala, eu vou do jeito que vou. Mas quando eu entreguei meu coração a Jesus, eu tomei a decisão de endireitar meu caráter, pastor. Claro. É diferente. Sim, não, tu fez isso. Eu também fiz, o Lipe. A Nancy, cada um de nós que tomou essa decisão, porque o Deus que fala com a humanidade usou o primeiro argumento, que é a criação. Por isso ele é chamado no céu de Criador. Né? Há em Apocalipse, no capítulo 5, o momento de uma adoração a Deus como Criador. E depois, ele também no capítulo 4 é adorado, é aclamado como Salvador também. Né? Então ele falou de novo. Além de ele falar com a criação, ele falou com a sua fala, com a sua palavra, que está aqui nas nossas mãos. Essa palavra, né, que nós temos acesso hoje, não é um livro qualquer. Não é um livro igual a qualquer outro. Não é. Isso aqui teve épocas que não foi livro, né? Foram pergaminhos, foram couro, outros métodos de gravação já existiram dessas palavras aqui. Mas o que é impressionante é que não existe no mundo nenhum tipo de literatura semelhante à Bíblia. Não existe. A Bíblia é única em tudo, na sua escrita ao longo de 1600 anos, naquilo que é preservado, naquilo que se cumpre, na parte profética dela, que ela anuncia e que vai ser e é. Não existe nada. Não existe um homem no mundo como Jesus é. Não tem nenhuma pessoa que antes dele se falasse dele tão detalhadamente, com dezenas e centenas de detalhes, e que se cumprisse exatamente tudo. Né? Eu fico vendo programas de nossas TVs, às vezes History e outros, que ficam explorando ideias malucas sobre ETs e tudo mais, e pessoas acreditam, porque basta você falar uma coisa e tem muita gente que acredita. Sem argumento, sem prova, sem nada. Né? Mas a Bíblia é um livro totalmente provável. Totalmente provável. Tudo que ela fala é provado e provável. E então, cumprido, ou se vai cumprir ainda. Né? Mas em relação a Jesus, tudo aquilo que foi falado dele antes dele, que não acontece com nem Buda, nem com Maomé, nem com Confúcio, nem com ninguém. Nem com ninguém. Não se tem com Gandhi ou qualquer um líder espiritual nesse mundo que você tenha que estudar aquele líder e você chega naquele grupo e diz assim: o que antes de Confúcio se falou de Confúcio? Nada. Nada. Não tem nada. Ninguém nem sabia que ele ia existir. Agora, o que antes de Maomé se sabia de Maomé? Nada. Nunca ninguém falou nada dele. Né? Antes dele. O que antes de qualquer um, Gandhi, se falou dele? Nada. Não tem literatura alguma. Agora você chega assim e diz o que antes de Jesus se falou dele. Tudo. Tudo. Desde de quem ele é, de fato, que é Deus,
que habita na eternidade, que fez o mundo, até a forma como ele ia nascer, como ele ia viver, como ele ia morrer e como ele ia ressuscitar. E como ele vai voltar um dia desse aí. Tudo está descrito com detalhes, a cidade, os amigos, quantas moedas ele seria traído, né? O que iriam fazer com as moedas. Tem gente que diz que a profecia é manipulável. É impossível a profecia ser manipulável, porque você tem uma profecia aqui que o imperador, né, de Roma teve a ideia de fazer um recenseamento exatamente naquela época que Jesus deveria nascer. E ele então, a família dele que morava num lugar bem distante do lugar que deveria nascer, teriam que fazer um deslocamento lá daquela região até chegar em Belém. Mas não foi por conta de José nem de Maria que eles quiseram fazer essa andança até chegar em Belém. Foi por conta da obrigatoriedade pelo imperador de Roma. Entre tantas outras profecias, enfim, tudo se cumpre exatamente em Jesus. Desculpa, eu não entendi, pastor, sobre essa questão do licenciamento. O imperador... Eu não consegui entender. Sim. É que assim, em Miqueias, nesse caso específico, afirma 700 anos antes de Jesus, que Jesus deveria nascer, o Deus deveria nascer em Belém. Em Belém. E Belém fica na Judéia, né? Então você tem lá naquele lugar na Palestina, você tem a Judéia, você tem Samaria, é um estado em cima da Judéia, e você tem a Galileia, que é um estado em cima de Samaria. Então a família de Jesus, José e Maria, moram e têm negócio, são negociantes, microempresários lá em Galileia. Maria está com 9 meses. Ninguém vai viajar com 9 meses de gravidez. Ninguém viaja. Ainda mais não tendo ônibus, nem avião, nem carro, nem nada. Mas o imperador, mais de milhares de quilômetros longe de lá, daquele lugar, lá em Roma, ele lá sentado no seu trono diz assim: eu estou com uma curiosidade na minha cabeça. Eu quero saber quanta gente tem no império. Mandou um decreto: faça-se o recenseamento no mundo todo, porque ele era dono do mundo. Eu quero saber quanta gente tem nesse império mundial. E mandou um decreto para o mundo inteiro. Só que tem um detalhe: cada pessoa que vai fazer o recenseamento tem que ir obrigatoriamente para a cidade dos seus antepassados. Ele não pode simplesmente chegar num soldado romano do licenciamento e dizer assim: eu moro aqui na Galileia e quero dizer que na minha casa mora eu, minha esposa e ela está grávida. Não pode. Tem que ser no seu domicílio. Tem que ser no domicílio de antepassado. Então, os antepassados de José e de Maria é um antepassado comum, que era Davi. E Davi, ele tinha nascido na cidade de Belém. Então, eles teriam que obrigatoriamente ir naqueles dias para Belém. Eles teriam que fazer uma viagem da Galileia, passando por Samaria, descendo até a Judéia e chegar lá na cidade deles, do antepassado comum, para fazer o licenciamento lá em Belém. Então, essa obrigatoriedade, a partir do imperador de Roma, que não tinha nada a ver diretamente com a Bíblia, nada, mas ele é sujeito ao Deus eterno e Senhor dos senhores, e que vai fazer cumprir a sua palavra. E que se ele tiver que despertar no imperador a vontade de fazer um licenciamento absurdo, ele vai fazer. Como ele fez. Mandou um decreto: faça-se esse licenciamento. Está escrito lá em Lucas, naquele ano tal que o imperador teve a vontade de saber quanta gente morava lá, lançou um decreto de licenciamento. Nesses termos que a gente falou aqui. E é claro que foi um movimento maluco no mundo. Porque todo mundo, onde estivesse, pouca gente está no domicílio dos seus antepassados. Pouca gente. Né? Todo mundo se move, todo mundo muda. Hoje mais ainda, claro. Naqueles tempos também. Tanto é que José e Maria, ao invés de estarem morando em Belém, eles estavam morando na Galileia, lá em cima.
E ela, com 9 meses, teve que descer lá da Galileia até chegar lá em Para se Belém. cumprir a profecia. Para se cumprir a profecia. Em Exatamente. Em Belém. Né? Sim, e foi uma luta. A gente sabe que teve aquele momento que todo mundo correu na frente, né? Porque, é claro, se você imagina uma coisa dessa, se eu tenho que ir para uma cidade que eu não tenho parente, Incrível, né? não tenho mais amigos, não tenho ninguém lá, eu tenho que chegar rápido para tentar achar uma pousada. Não é fácil. Agora mesmo o pessoal tentou ir para as pousadas na montanha, não tem mais vaga. Outro dia um rapaz estava dizendo que começou a fazer a reserva dele depois do carnaval, para poder chegar agora nesse feriado e ter vaga lá. Agora imagina uma mudança em que o mundo inteiro tem que sair. Você vai provavelmente sair da tua terra, você tem que correr muito. Você não tinha celular, você não tinha telefone, você não tinha nada. Você tinha que, o primeiro que chegar entra na pousada. Não tem outro jeito. Então quem correr mais, chega numa pousada. Quem correr menos, vai correr o risco de não ter onde ficar. E foi isso que aconteceu com José e Maria, né? Eles chegaram por último, porque imagina uma mulher grávida, né, ter que descer a viagem de burro, é muito difícil, quase 9 meses de gravidez, fazer uma viagem de 80 quilômetros por aí, 90 quilômetros, para nós não é muito, hoje. Mas para uma pessoa que tem que ir a passo de burro, É como daqui a casa da Nice. né, 90 quilômetros. Imagina 90 quilômetros. 90 quilômetros daqui a Balneário. Meio longinho, 90 quilômetros, né? A ilha nossa, ela tem uma extensão de 90 quilômetros, de lá da Brava até lá no Pântano do Sul, dá 90 quilômetros mais ou menos, né? Então é uma distância razoável para ir. Imagina pegar um burro lá da Praia Brava para chegar lá no Pântano do Sul, a passo de cuidado com uma grávida. Tem que ter um cuidado. E ainda tem que parar para o burro descansar de Tem que parar para o burro, e para a própria Maria, que está grávida, tem que repousar. Então, quando ela chegou lá, chegaram em Belém, não tinha lugar, como a gente sabe, e foram parar lá numa estrebaria por conta da misericórdia de um homem lá, que falou, olha, pode ficar lá na estrebaria, se quiser ficar lá com os bichos. Né? Então, isso a gente está dizendo, entre todas aquelas afirmações, de que a questão do mover de Deus em direção a nós é uma realidade que Ele toma o passo e vai fazer, né? Ele vai tomar aquilo que precisar fazer, o passo que precisar fazer, para vir aqui e fazer o que precisasse também, para que nós pudéssemos ser sarados, curados desse mal, né, que habita dentro de cada ser humano, quando nasce. Né, cada ser humano gerado, ele tem esse mal. Então, em Gálatas 4:4, a gente vai ver que na hora que foi o momento certo, Deus enviou o seu Filho, quer dizer, no momento exato. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas qual é o momento exato? Isso, como que Deus calcula isso? Eu não sei como Deus calcula isso. Né? Ele falou a primeira vez de Jesus lá em Gênesis. E quando isso se cumpriu, quando Jesus veio, em termos humanos, passaram-se alguns milênios, né? Mas se cumpriu, aconteceu, veio, houve exatamente como foi falado, né? Em Gálatas 4:4 diz que quando chegou a plenitude, né? A plenitude no tempo, lá dentro do tempo, Deus enviou o seu Filho. Né? Quando Jesus veio, como nós lemos em Hebreus, quando Jesus chegou, começou o último dia. E isso é importante que a gente saiba, que a vinda de Cristo, essa plenitude do tempo em Cristo, inaugura o último dia do ponto de vista de Deus. Então, do ponto de vista de Deus, começou o último dia. Né? Essa plenitude do tempo, não tem mais nada depois desse último dia. Acabou. Não tem mais. Né? Então, começa a contagem regressiva para a vinda de Jesus no cumprimento da sua promessa de que Ele virá para julgar. Virá para levar a gente para estar com Ele, né? Como afirma Jesus mesmo em João, né? Em João 14 aqui,
A gente pode olhar em João 14. Infelizmente, né, irmãos, as pessoas não vão examinar o livro de Deus, em geral, mas a gente vai. Nós vamos querer saber as coisas de Deus a partir do relato dele mesmo, né? Então, em João 14, Jesus disse para os seus discípulos assim: olha, eu preciso voltar, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Eu preciso ir lá, porque lá eu vou construir, eu vou preparar, eu vou estruturar um lugar para vocês chegarem, para estarem comigo. Da mesma forma que eu fiz esse universo, eu também estou construindo um outro para vocês. Eu vou construir um outro. Esse aqui vai acabar. Esse aqui vai acabar. Tudo isso que está aqui vai acabar, né? Então não vai ficar nada aqui. Vai ter um dia que eu vou voltar exatamente para dar fim a esse momento aqui, ao tempo, ao espaço, à história. Os elementos não vão ter mais função, eles vão ser desmontados. Essa é a linguagem de Pedro, né? Lá em Pedro ele fala que os elementos serão desmontados, eles não vão mais existir, esses elementos, né? E então haverá um outro lugar. Nesse outro lugar, vocês que são meus vão estar comigo. Quem não é meu vai, infelizmente, estar no inferno. Não porque Deus vai jogar eles no inferno, mas porque eles se jogaram no inferno. As pessoas se jogaram no inferno. Eles estão dizendo o tempo todo: eu não quero Cristo, eu não quero Cristo. Então, quando Cristo voltar, vai continuar assim mesmo. Ele não vai com Cristo, né? Tem gente que pensa que Cristo é algum bobo, algum tolo, né? E quando chegar o dia do juízo, você vai poder afirmar: puxa vida, é verdade, os crentes estavam certos, Jesus veio mesmo, agora eu vou contigo. Você não vai. A partir desse dia você não vai, porque a oportunidade é dada dentro do tempo. Deus interferiu no tempo. É onde nós vivemos, é onde o nosso mal se alastra. Ele tem que vir aqui, porque é aqui que a coisa está ruim. Lá não está ruim, é aqui. Nós estamos mal aqui. Então, quando Deus fez a intervenção aqui, o ser humano zomba e diz que Cristo é igual a Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, qualquer um. E nenhum desses ressuscitou, né? Você não vai ver o Gandhi ressuscitando, você não vai ver Confúcio ressuscitando, Buda, Maomé, nem ninguém. Agora, Cristo você vai ver ele ressuscitando, né? E o testemunho de Cristo na sua ressurreição é visto por aquela multidão de gente. Primeiro foi pelos anjos, né? Os anjos foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado. Aí depois aquelas mulheres, e depois os discípulos, e depois muita gente. Eles viram: realmente esse homem morreu naquela cruz e agora ele está vivo, né? São provas cabais, mas que mesmo diante de provas cabais, as pessoas continuam dizendo: não queremos, né? Mas aqui em João 14, Jesus está falando para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos que estavam aflitos com aquela proximidade daquilo que Jesus afirmava que ia acontecer, que é a sua morte, né? Aí o pessoal vê aí filmes sobre Jesus morrendo na cruz, ele não entende, ele acha que aquilo ali, aquela morte na cruz em si mesma, era uma desgraça. Quando a pessoa chora por causa do sofrimento de alguém morrendo na cruz, é a mesma coisa que o diabo ficar rindo da morte na cruz. É a mesma coisa. Os sentimentos são semelhantes, né? Tanto a morte de Jesus na cruz, vista como morte pura e simples, é a mesma tipo de sentimento. Oi, irmão. Oi, irmã Daphne. Olá. Boa noite, queridos. Vem aí. Então, para o diabo, ver Jesus ir para a cruz era maravilhoso, né? O diabo disse: agora estou com tudo, agora venci a parada, né? Eu tinha que ver isso mesmo, era isso que eu queria. Eu queria que ele morresse mesmo. E Jesus foi para a cruz. Então, tem gente que tem o mesmo sentimento do diabo, igual. O diabo estava alegre por ver Jesus ir para a cruz, e tem gente que chora por ver Jesus ir para a cruz. Mas o diabo não estava com medo também, ao mesmo tempo, de ver Jesus ir para a cruz? Não. Ele sabia, não sabia nada. Ele tentava fazer ele declinar da ideia de ir para a cruz, porque sabia que o sangue derramado ele não sabia seria a vitória de Deus. Isso nós sabemos, né? Isso nós sabemos. Ele tem lampejos.
o diabo tem lampejos. Ele diz assim, melhor ele não ir para a cruz, porque ele tem algum propósito, então é melhor tirar o propósito dele. Mas ele não tem essa sabedoria, essa ciência aí. Essa ciência ele não tem. Ele tem uma ideia de que se há um propósito em Cristo, é melhor tirar o propósito dele. Não que ele saiba essa grandeza, ele não sabe. Ele não sabe. Então, mas agora ele não resiste. Ele diz, aquele homem que eu odeio, que eu sempre quis jogar de cima do monte, lá no começo, quando eu tentei ele para pular de cima do monte, ele não quis, agora eu estou conseguindo que ele vai morrer. Então, morre mesmo Jesus. Então ele faz festa. Entende? Então o inferno, os demônios, festejam com a morte de Cristo na cruz, com toda aquela ingratidão humana, né? Com todo aquele aparato, escárnio, com desprezo, todo aquele cenário absurdamente intenso e louco em cima de Jesus, foi o grande motivo da alegria do diabo e seus demônios naqueles momentos. Como para muita gente, ver aquela cena é motivo de choro e tristeza. Entende? Entende a dimensão? Não tem profundidade nenhuma nos dois casos. Nenhuma. As pessoas estão vendo a mesma coisa. E uns, até que eles contratavam, tinha no tempo dos judeus, tinha mulheres que iam chorar nas crucificações, né? Então eles contratavam as choradeiras, aquelas mulheres que choravam e choravam copiosamente, nem conheciam o cara. Eles só para dizer que tinha gente chorando por ele, né? Então era um negócio insano. Mas muita gente mesmo, só de ver os filmes de Jesus, aí fica chorando, olha lá, morreu, não sei o quê. Então não tem profundidade igual o diabo não teve. Ninguém consegue perceber a dimensão que estava sendo alcançada naquele ato da morte de Cristo lá na cruz. A pessoa não consegue. Se não for por Deus, ele não vai perceber que ali, ele está carregando ali o momento da nossa alegria. Isso é impressionante. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus na cruz, a gente não clama pelo sangue de Jesus na cruz. Isso é uma fórmula meio supersticiosa. O que acontece é que no sangue de Cristo na cruz, o que significa no pensamento hebraico, dos hebreus, é que a vida dele está sendo entregue lá. E é na vida dele que a gente tem vida. Entende? O sangue, conforme a definição do Pentateuco, o sangue é a vida. Quer dizer, a vida dele é que nos dá a condição de viver. A gente não clama por um sangue da cruz, não é isso. A gente clama pela vida de Cristo que nós aceitamos, né, que nós temos, que nós recebemos. Desculpa, eu não ouvi. Nós clamamos por essa relação de vida, de vital. Essa relação vital. Bom, deveria ser assim, né? Deveria ser assim, a gente clamar ao Senhor para que eu não esqueça da relação vital que eu tenho com Jesus. A dívida? Não, a relação vital. A relação vital, quer dizer, a vida que ele é, tudo aquilo que ele é, a palavra dele como é, ela está impondo em mim uma condição sobre a minha vontade. Entende? É essa palavra que está acima da minha vontade. É essa vida que eu recebo. Uma vez Jesus escandalizou os judeus porque ele disse assim: se alguém não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não é digno de mim. Então os judeus disseram assim: esse homem é louco, ele já está querendo que a gente coma ele. Então essa interpretação é absurda. Então não é um pedaço de corpo, não é um pouco de sangue. A questão é o que ele faz em nós, aquilo que ele causa em nós. Aquilo que a palavra dele causa em nós, na transformação total. Primeiro, o dia em que eu me entreguei a Cristo, ele me tornou uma nova criatura. Isso aconteceu contigo? Tu de fato tomou tu vieste até o teu coração a revelação de que nesse Jesus da Bíblia é o Deus eterno querendo te resgatar? Chegou na minha vida isso aqui. Tu entregou a tua vida a Ele, entreguei minha vida a Ele. Então esse ponto inicial de salvação já está em ti. Você comeu a carne de Cristo, você bebeu o sangue de Cristo, Ele está em ti, né? Você está nele. A continuidade dessa vida, isso é que é o sangue. Clamar pelo sangue é que aquela vida que há em Cristo seja em mim. O modo de pensar de Cristo seja em mim. Entende? É isso que te dá condições de prosseguir. No Velho Testamento, pastor,
alguém reproduz e profecia a fala de Jesus na cruz. Sim, sim. Senhor Pai, esqueceste de mim. É no Salmo 22, né? Que coisa Então, incrível. a gente tem percepções lá no Antigo Testamento sobre Jesus. E tanto A mesma frase. Mesma frase. É profético aquele Salmo, né? Ele está falando de Qual salmo? 22. Então, você tem várias dessas mensagens proféticas. Não é só esse, tem dezenas, né? Mas o que a gente tem que ver é que a questão do ato de Jesus, né? Essa entrega dele, isso que ele vai fazer lá na hora de se entregar à sua morte, aquela morte, ele está levando sobre ele, ele está indo enfrentar. Vamos ver aqui um importante texto que ele vai colocar um pouco sobre esse ponto. Primeiro, Mateus 26. Né? Mateus 26. Vamos ver lá em Mateus 26. Interessante aqui, irmãos, no versículo 36 em diante. Mateus 26, 36 em diante. Isso aqui foi depois da ceia. Né? Isso foi depois da ceia. Jesus tinha acabado de afirmar, né? Ele tinha acabado de afirmar para os seus discípulos que a Páscoa não existe mais. Não existe mais. Acabou a Páscoa. Porque toda a Páscoa aponta para Jesus. Aqui em Mateus 26 a gente vai ter essa revelação. O ato de Deus falar com a gente inclui o que foi chamado de Páscoa. Né? Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por cima. Quer dizer, onde a morte deveria estar, não vai estar mais. Entende? A Páscoa a morte vai chegar aqui em toda a região, mas a casa que tiver o sangue do Cordeiro na porta, a morte vai passar por cima. O anjo de Deus que traz a morte não vai entrar naquela casa. Mas isso era um jeito de Deus também afirmar Cristo. Por isso que Paulo chega ao ponto de Coríntios falar que Cristo é a nossa Páscoa. Entende? É claro que, como a gente falou no começo, as pessoas distantes de Deus, devastadas do jeito que estão, vai chegar ao ponto bizarro de achar que Páscoa é ovo, que Páscoa é chocolate, que Páscoa é um dia. Vocês estão vendo no calendário hoje, estão chamando de Páscoa, irmãos. Isso é um absurdo dos absurdos. Né? Não existe isso. Não tem isso. O que tem é um ato de Deus em que ele mostrou que a Páscoa é um homem. A Páscoa é Deus. É o Deus que livra da morte. Mas o pessoal não consegue. A caduquice, a miopia, o estrabismo, a loucura do coração humano é capaz de imaginar a Páscoa como um dia. Né? A Páscoa como um momento, um evento. Né? Quem imaginou a Páscoa como um evento no Antigo Testamento era idólatra. Só era realmente salvo no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, quem celebrasse Cristo no evento, ou naquele momento, ou naquilo chamado Páscoa. Porque a Páscoa tinha a ver com uma libertação da morte. E eles viram isso nas suas casas. A Páscoa não era um feriado. A Páscoa não era um dia que Deus estava estabelecendo, a gente vai ter feriado da Páscoa. Não, isso é um absurdo. Não é, irmãos? Deus está dizendo assim, o povo meu está lá preso no Egito. Esse povo está desgraçado dentro do Egito, está ignorante, está morto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou livrar vocês. As pragas são imensas nessa vida. As pragas serão imensas. Mas tem algo que pode livrar vocês de todas as pragas. Sou eu, diz o Senhor. Eu livro vocês de todas as pragas. E o povo de Israel, irmãos, ele passou pelo meio de todas as pragas e não afligiram eles. Nós estamos lá em Apocalipse, no capítulo 15, diz que há de chegar o dia
que nós vamos estar lá no céu, aquele dia é o nosso dia lá no céu, que somos os vencedores da besta. Nós vamos chegar lá, igualzinho o êxodo de Israel, porque o êxodo de Israel no deserto é tão somente também uma profecia sobre nós, o povo de Deus, desde lá do Antigo Testamento até hoje, que está caminhando para o céu. E nós um dia vamos chegar lá, da mesma forma que Israel chegou na terra prometida, na terra que mana leite e mel, que também é uma profecia do céu. Nós estamos indo para o êxodo de Cristo, do Cordeiro de Deus, que foi morto e vive, o cumprimento da Páscoa, Ele. Então nós somos o povo do êxodo de Deus. E lá em Apocalipse 15, irmãos queridos, diz lá, numa linguagem maravilhosa, que Moisés viu isso. E quando Moisés viu isso, ele compôs um hino que está em Êxodo 15. Lá em Êxodo 15, Moisés compôs um hino desse momento, do livramento de Deus, da morte e da ignorância do Egito. E então eles foram marchando por aquele êxodo, e diz os anjos de Deus, e diz o Senhor lá em Apocalipse 15, ele diz o seguinte, que aquele dia nós vamos estar lá cantando o cântico de Moisés. Olha só, Apocalipse 15 diz que nós vamos cantar o cântico de Moisés. Esse cântico está escrito no céu, irmãos. No livro de cânticos de Deus, ele diz que nós vamos cantar o mesmo cântico que Moisés cantou na saída do êxodo do Egito. Nós vamos cantar, os anjos vão cantar, né? E nós vamos estar cantando também dois cânticos. Tem um outro cântico que é o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Porque é esse Cordeiro que é a verdade da Páscoa. É o cântico dele que vai ser cantado no céu. Entende? Quando hoje nós estamos caminhando sobre a terra, nós estamos num processo de êxodo, irmãos. É claro que tem muita gente que vai fazer uma maior confusão. Hoje tem igrejas inteiras comemorando Páscoa. Isso é um absurdo total dos absurdos. Inclusive evangélicas? Igrejas evangélicas, irmãos. Ainda bem que não sou mais evangélico. Irmãos, a gente tem um monte de igrejas cristãs. O que dá dor realmente é perceber que irmãos não conseguem identificar Cristo na Páscoa. Não conseguem perceber que em Mateus 26, Jesus disse agora, Mateus 26, Jesus está dizendo assim, bem devagar, porque a gente lê, eu tinha lido também tantas vezes esse texto que eu já não via mais o texto. Eu celebrava a Páscoa, ou a ceia do Senhor parecida com Páscoa. Então eu só mudava do judaísmo para o cristianismo, mas eu não via Cristo. A gente via o dia, né? Então Jesus aqui em Mateus 26, ele diz assim, no versículo 26, enquanto comiam a Páscoa, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos dizendo, isto é meu corpo. Ele. Quer dizer, aquilo ali, aquele momento, eles tinham que entender que eles estavam se alimentando de Cristo. Né? Agora é Cristo. Aquilo ali que é a Páscoa não é mais Páscoa, é Ele. Jesus está dizendo, isso aqui sou eu. Será que vocês entendem? Não é Páscoa. Jesus não está fazendo uma transformação de Páscoa em ceia. Ele está fazendo a referência de que agora é Ele que está ali diante de todo mundo, que está cumprindo aquela profecia da Páscoa. A Páscoa é profética. Ela tem que ser cumprida como mensagem profética. As pessoas antes de Jesus tinham que fazer a Páscoa, porque não tinham cumprimento ainda. Então, é isso que Paulo fala em Colossenses 2, que as pessoas lá, cristãs naqueles dias, eles estavam julgando os cristãos, porque eles não mais faziam assim. Pastor, a Páscoa em hebraico, você falou que é transpor. Passar por cima. Por cima. Então, no caso aí, transpor é passar... A morte não superar a morte. Não, a morte não vai te pegar. Tá. Ela não vai te pegar. E Cristo, ela fez isso com a gente. Quando você entrega a tua vida a Cristo, a morte não tem mais, não tem mais nada a ver contigo. Não é só a morte física. É tudo que tem a ver com a morte, com a ignorância, com a desconfiguração de vida. Até mesmo
ela lança a nossa vida a um patamar tal que, se você estiver bem atento nesse crescimento da tua vida, nenhuma pergunta faz mais sentido. Nenhuma pergunta faz mais sentido. Entende? Por exemplo, uma pessoa está lá no espaço e ele só fica ouvindo falar sobre oceano. Esse é mais ou menos igual a um amigo meu, um missionário que trouxe um índio, que ele sempre falava que tinha um oceano e ele não sabia o que era o oceano. E ele falava assim, isso é muito maior do que aquela poço que tem lá na tribo. Aí o missionário falava assim, sim, é muito maior que o poço. Quanto maior? É maior que aquele lago que a gente tem lá perto da tribo? Aí o missionário falava, sim, é muito maior que o lago. Ah, mas então que tamanho deve ser? Ele falou assim, você nunca viu um oceano, nunca. Então é difícil você tentar mensurar com a quantidade de informações que ele tem, que o máximo é um lago, falar de um oceano perto daquilo. Se você multiplicar isso por 1 milhão de vezes, será que ele vai conseguir imaginar 1 milhão de lagos? Ou 1 bilhão de lagos? A quantidade de água desse tipo vai ser difícil para ele. Então ele falou, vamos comigo lá para o Rio de Janeiro, que eu vou fazer uma viagem para lá, eu vou te levar. Quando ele desceu e ficou em frente ao mar, ele não conseguiu sair dali. Ele ficou lá o tempo todo, olhando, contemplando aquilo. Ele não tinha mais pergunta alguma, porque qualquer pergunta que ele fizesse, ele já estava vendo que as que ele já tinha feito já eram tolas. Entende? Eram perguntas muito indecentes, ou não cabiam mais. Isso aconteceu mesmo? Ele foi Sim, ele foi para o Rio, ficou lá 3 dias, e lá 3 dias na praia, não saiu daquela praia. Ele é missionário lá dos Estados Unidos? Mas ele não estava nos Estados Unidos, estava no Amazonas. Aí quando eles voltaram, chegou o dia, ele falou assim, agora vamos voltar para a nossa terra. Aí daqui a pouco ele viu o índio correndo lá para o mar, enchendo um pote. Ele falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, não, mas eu tenho que chegar lá na tribo e contar para eles como que é o oceano, como que é o mar. Eu vi, eu toquei, eu senti. Aí tudo bem, aí chegaram lá na tribo, aí começou a explicar, dava um pouquinho para cada um, para experimentar daquela água. E ele tentou explicar, mas era difícil. Mas aí exigia a fé naquela palavra, e em algo que era muito maior do que as próprias palavras. Então Jesus está tentando colocar para nós isso, e quando nós estamos nele, nós vamos crescer nele, andar com ele, as dimensões que ele vai nos levar, as perguntas são irrelevantes, qualquer uma. Entende? Você vai viver isso. Nós estamos vivendo essa realidade cada dia que passa. Chega um ponto que as perguntas não cabem, porque a grandeza do Senhor. Talvez o primeiro a precisar fazer perguntas para nós seja o Senhor, onde estás? Qual é a localização que você está? E foi essa pergunta que ele fez, em Gênesis 3:9. Eu quero te colocar no lugar exato. Jó, no lugar exato, para que você viva a vida que eu tenho contigo para viver. Né? Então, Mateus 26, Jesus está dizendo, sou eu que vocês têm que ver. Tem que continuar vendo, olhando para mim. Né? Então ele diz, agora se cumpriu. A Páscoa, de fato, teve uma linguagem, foi uma linguagem. Deus usou a linguagem do evento daquela libertação lá, que inclusive a morte foi o ponto culminante da Páscoa. A morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro. O Cordeiro que teve que morrer, tiveram que matar para pintar as portas da casa, e a morte passou por cima. Isso é a Páscoa. Mas essa Páscoa já era uma profecia sobre o dia que Jesus mesmo, o próprio Deus, viria para o sangue dele ser derramado todo, como aquele sangue suficiente para na nossa vida ser em nós aquele tipo de ação de Deus, que ele iria enfrentar a morte, mas a morte que Jesus ia enfrentar é a morte não somente física, a morte de todas as mortes, a causadora de todas as mortes, de todas as pragas, de todas as desgraças. E ele então fez isso. Ele sabia que ele ia levar sobre ele tudo aquilo,
Houve um momento no Getsemane, aqui, lá no capítulo 26, que Jesus chamou os seus amigos porque ele sabia que ele ia enfrentar um momento extremamente difícil. Extremamente difícil. Tanto que ele ia enfrentar o próprio diabo de cara, de frente, e toda a malignidade do diabo, irmãos, porque o diabo fez o que pôde para envergonhar Jesus. Ele fez o que pôde. Ele dilacerou Jesus ao máximo. Ele tirou, ele fez as maiores aberrações, né? Aquelas palavras absurdas, né? Que ele usou, aquela zombaria, aqueles atos todos ali, e além de ferir, enfim, todos aqueles atos. E Jesus então sabia que uma das coisas que ele ia enfrentar era enfrentar esse maligno assim de cara, né, irmãos? E outra coisa que também Jesus estava sabendo que ele ia enfrentar é aquilo que a gente falou no começo. Irmãos, não é fácil quando a gente percebe que a gente errou, né? Quando a gente percebe que a gente errou, cometeu um erro, cometeu um pecado, cometeu uma falta, qualquer coisa, quando a gente comete não é ruim? Um erro, qualquer que seja ele, um erro é ruim. Agora imagina Jesus, a palavra de Deus diz, irmãos, que ele estava levando sobre ele os pecados de todos nós, todos os pecados, irmãos. Você não consegue imaginar, não dá para imaginar uma coisa dessa. Alguém que é culpado, ele se torna o culpado de todos os pecados da humanidade inteira. Já pensou com que cara, vamos dizer assim, ele se aparece diante de Deus? Diante de Deus, tem pessoas que fazem um erro e já quer se esconder. Às vezes ele se esconde dele mesmo e diz que não foi ele, né? Tem gente que faz isso. De tanta vergonha que ele tem do erro que ele fez, é muito difícil uma pessoa dizer: eu errei, eu adulterei, eu matei, eu roubei, eu xinguei, eu desrespeitei. É difícil alguém fazer isso. É muito difícil. Agora imagina Jesus, ele estava explícito diante do Rei dos Reis, do Juiz dos Juízes, em que vai julgar o mal. E ele capta de nós todos os nossos pecados e vai lá naquela cruz e fica exposto. E está lá. E Deus olhando para ele, chega um ponto que ele está levando, então quando ele morre, ele está levando a morte de todas essas mortes. Ele está conduzindo para dentro da morte, a própria morte. Só ele pode fazer algo assim para acabar com toda essa acusação, ele está levando sobre si a iniquidade, ele está sendo castigado pelo nosso próprio erro. Né? Tem pessoas que pagam uma dívida de outras. Né? Tem gente que chega ali, quanto você está devendo lá? Estou devendo 10 mil reais. Então tá, eu pago para ti. Vai lá e paga a dívida. É bom, né? Alguém pagar uma dívida de 10 mil, de 15, de 20, 100 mil. Já está precisando quitar a tua casa, quanto falta? Falta quase tudo, eu pago. Já pensou que coisa boa? Né? Isso é uma coisa boa. Agora, essa dívida que nós temos para com Deus é uma dívida, irmãos, que a maioria nem sabe que tem. Nem sabe que tem, igual o brasileiro. O brasileiro nasce alegre, feliz, a família inteira feliz, ele está devendo para o mundo inteiro, como brasileiro. Né? E ele acha que está tudo bem, quer dizer, está devendo, por causa da irresponsabilidade daqueles que pedem emprestado lá fora. Né? Enfim, o mal que o ser humano traz dentro de si, só um pôde pagar, que foi Cristo. E na morte dele que foi pago isso aí. Para Deus, perante Ele mesmo. Não foi para o diabo, não foi para ninguém, foi para a justiça de Deus que exige. Não é possível o mal ficar sem ser pago. E Cristo pagou, porque nós não podíamos pagar. Nós íamos direto para o inferno. Agora Jesus diz assim: você quer que a tua vida seja limpa por mim? Você quer que esse sacrifício que eu fiz seja válido por ti? A pessoa diz não. A pessoa diz não quero. Então, aí quando chegar o dia do juízo, aquela pessoa não tem nada nele que possa pagar qualquer coisa. Ele está ali com aquele mal. Porque quem podia tirar é Cristo. Mas ele não quis. Então ele vai para o inferno. Não porque Deus está jogando ele no inferno, mas porque ele quis ir para o inferno. Ele diz: eu quero o inferno. Eu prefiro ir para o inferno. Então ele vai. Né? Então é uma coisa que a pessoa decide. Depois eu já vi pessoas dizendo
como que Deus pode lançar a gente no inferno? Deus não vai lançar a gente no inferno. Ele que vai para o inferno porque ele quer ir para o inferno. Né? Jesus diz em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os homens amaram, a luz veio ao mundo, a luz chegou ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você já pensou uma coisa dessa? Não tem uma expressão assim, aquele que crê unicamente. Não, mas é unicamente mesmo. Unicamente, né? Ele é o único, não tem Porque outro. tem os fakers, né? Ah, tem. Então, Então, mas como Deus diz também que o homem não, os que não estão em Cristo não vão compreender as coisas do não, Senhor. exatamente, porque estão mortos. Eu sei. Então quando você Isso chega não pra justifica alguém, ninguém. A ignorância não salva as pessoas. Não, eu sei. Só que como chegar ao ponto de permitir eles, conseguir fazer com que eles entendam esses parâmetros para uma cederem, para se. Então, essa entendeu? pergunta, ela não tem sentido do ponto de vista de Deus, porque Eu Deus já sei. fez tudo. Eu sei. Não tem mais o que ele pode É fazer. que a gente sabe que eles não vão entender. Então a gente gente também não chega sabe e fala. tanto assim. Só que eles não entendem. Então. Eles Agora, é não o amor do coração humano Sei lá. para com ele mesmo é que ofende até ele mesmo como gente. Né? É uma ofensa até a própria pessoa como gente. Porque a grande dignidade de uma pessoa é ele ser pessoa naquele que fez ele, em Deus. Né? Até o fato da ofensa, primeiro ser para com Deus, também para com ele mesmo. Ele permite ele mesmo ficar daquele jeito. Quer dizer, é terrível. Irmãos, então Mateus 26, só para a gente concluir essa parte desse momento aqui, né, esse entendimento, Jesus chamou os seus discípulos para orar com ele. Né? Ele falou assim, a luta é muito grande, eu queria que vocês orassem junto comigo, porque a luta era terrível que ele ia enfrentar. Diz lá no versículo 36, ele diz assim, eu vou aí, fiquem aqui um pouco que eu vou orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Então começou a entristecer-se e a angustiar-se. Claro, por causa disso que a gente falou. Ia enfrentar o diabo de frente, ia enfrentar toda aquela zombaria, aquela iniquidade, aquela injustiça, tudo, a traição, o beijo da traição, né? Não é fácil. E todo o acúmulo de todos os pecados que ele ia chegar, ele como o maior de todos os pecadores, diante do próprio Deus da justiça, que não poupou o seu próprio filho, então, como um cordeiro que seria. E ali ele estava morrendo. E o sangue dele, ao ser derramado ali, estava fazendo a expiação da nossa vida. Como no Antigo Testamento. O sangue do cordeiro que derramava-se, ele fazia a expiação dos pecados daqueles que estavam confiando naquele sacrifício, não dele, mas de alguém inocente, por ele. Isso é só em Deus que pode fazer, porque Deus estava anunciando o tempo todo, em cada cordeiro que era morto, que o verdadeiro cordeiro era ele mesmo. Era o Deus eterno, que ia estar vindo um dia, fazendo esse sacrifício, que estava sendo anunciado lá nos cordeiros. Quando esse dia chegou, Jesus disse, não é fácil essa hora, eu estou sabendo dessa hora desde a eternidade, e finalmente ela chegou. E eu preciso orar com vocês. Orem comigo, me ajudem na oração. E eles foram orar. Só que a gente nota aqui, no versículo 38, Jesus mais uma vez diz, a minha alma está profundamente triste, até a morte, fiquem aqui, orem comigo. Aí ele foi orar. E pediu a Deus que, se fosse possível, passasse aquele cálice dele, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. E voltando para os discípulos, diz o texto de 40 que os discípulos estavam dormindo. Dormindo. Já pensou, irmãos? Eu fico pensando assim,
que nas horas às vezes mais relevantes da vida deles, nesse caso aqui, eles estavam dormindo, eles sucumbiram a um sono, né? A uma coisa humana, uma coisa nossa, né? Ela existe em nós. Mas Jesus estava deixando claro... Fadiga, né? Fadiga, estressados ou cansados, ou com sono. Os discípulos não quero estavam... acreditar que foi fadiga mesmo. assim, que isso? É um absurdo, né? Quer dizer, você quando está cansado, se surge alguma coisa extremamente relevante, tu vai passar por cima daquele sono. Tu vai superar aquele sono, tu vai embora para frente, né? Então, aqueles discípulos não puderam estar juntos com Jesus naquela hora crucial, junto da oração. Uma angústia, né? Diante de Cristo. Aí diz assim, vigiai e orai, cuidem para que não entrem em tentação. Quer dizer, aquela canseira era uma tentação. A canseira virou uma tentação, para eles não prosseguirem em algo que estava sendo extremamente... É o ponto máximo da história da humanidade, irmãos. A crucificação, a ressurreição, o momento que está acontecendo ali, não tem momento mais alto, agora vai ser a vinda de Cristo, né? Aqui na Terra não tem momento mais alto. Mas eles cochilaram na hora que Jesus queria orar com eles? Cochilaram. Exatamente. Dormiram. Então, ele diz assim, agora já não dá mais tempo, né? Eles dormiram 2 vezes, inclusive, diz o texto aqui, né? 2 vezes. Aí ele falou, olha, cuidado. A mosca de 7 passou lá. Então, agora vocês querem dormir, diz o versículo 45, agora já passou a hora, né? Agora vocês podem ir para casa, durmam à vontade, porque agora chegou o diabo, né? Chegou a hora do diabo e eu vou enfrentar, né? Então a gente tem que estar atento no nosso espírito, no nosso coração, para nós não vacilarmos no meio de um ambiente, de um mundo que de fato jaz no maligno e contempla os que dormem, os que têm canseiras, os que têm fadigas, enfim, as nossas fraquezas, né? As nossas fraquezas devem ser vigiadas, né? Bastante vigiadas, para que a gente fique firme e íntegro. Diz o texto, nessa mesma ocasião de João, nesse mesmo momento, só para a gente ter uma ideia em João, rapidinho, para a gente ver. João fala desse mesmo momento aqui, né? João 12. João 12. Deixa eu ver aqui. Não é 12, é 18. Deixa eu ver aqui, irmãos. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver realmente o texto. João. Vamos ver onde que está. É que tem aqui em João, mesmo lugar, lá no Getsemane, que eu queria destacar para os irmãos, que é muito importante aqui, porque ele vai comentar que Jesus foi confortado por um anjo. Deixa eu achar. Aqui, é bem importante esse detalhe que lá não está. Lá em Mateus não está. Deixa eu só achar aqui. É que se eu não achar, vai ser difícil aqui. Deixa eu ver. Antes dele morrer. Foi no foi na oração mesmo, né? Deixa eu ver aqui em João. É que eu tinha que. Bem importante assim. Não lembro agora. Ou é Lucas? Lucas, desculpa, irmão. É Lucas 22, desculpa. Lucas 22. Vamos ver aqui em Lucas 22, que é bem importante essa parte aqui. Até vai ajudar a gente a pensar nessa questão das nossas fragilidades, né? Da mesma forma que os discípulos tiveram aquelas canseiras e aquela fragilidade, Jesus também teve a dele.
Não teve? Ele não falou assim, Pai, se for possível, passa de mim. Né? Não é fácil enfrentar certas coisas. Né? Não é fácil. Mas Jesus estava orando sobre isso. Ele pediu a Deus sobre a sua fraqueza. Mas eles não, Senhor, eles podiam ter falado, Senhor, nós estamos quase caindo de sono aqui, ajuda a gente a não dormir. Aí Deus ia ajudar. Aqui no versículo 43 diz que um anjo veio do céu para confortar Jesus. Versículo 43. Durante o cochilo? Deles. Durante o cochilo deles e a oração de Jesus. E Jesus estava, a fraqueza, no caso, a tentação sobre Jesus, não foi o sono. Foi a visão de tudo aquilo que vinha pela frente. Entende? Aquilo que vinha pela frente era terrível, era o diabo, era a zombaria, era a injustiça, era o escárnio, era tudo, era a própria morte. A grandeza daquele momento, ou a imensa vergonha daquele momento. O sorriso triunfante do diabo. O sorriso triunfante do diabo, quer dizer, vai ser uma luta. Então, Deus, me ajuda. E o anjo do Senhor veio. A palavra confortar aqui, irmãos, tem que ser bem entendida no grego. Porque ela é uma palavra que significa dar revigorar. Qual palavra? Confortar. Confortar. Na minha tá animava. Animava. Revigoração. É uma palavra que traz de volta a força de Deus para ele. Não para ele ficar em conforto, mas para ele continuar aquilo que tinha que ser continuado. Entende? Quando nós estivermos numa condição tal que você vê que tu não vai conseguir, clama. Vai para o teu joelho e diz, Senhor, como tu fizeste lá com o teu filho, me ajuda, Senhor. E o Senhor vai vir e vai confortar teu coração. Ele vai dar esse vigor ao teu coração para tu continuar, ele vai fazer isso. A gente tem que fazer isso. Só não podemos é dormir. Só não podemos é sucumbir à nossa fraqueza. Né, irmãos? Não faz isso. Então, a gente tem esse paralelo extremamente importante para nós. Porque quando você fica firme, pode ter o que for pela frente. A zombaria que for, o mal que for, o Senhor vai dar vitória para ti. Porque Ele foi vitorioso. Ele foi. Né? E Ele vai te conduzir da mesma forma à vitória também. Então, a gente tem que prosseguir. Guarda no coração isso. Posto em agonia, orava mais intensamente. Tinha alguém lá, né? Tinha luta muito grande lá. Né? E Foi Deus, de madrugada? foi de madrugada, 3 e eu pouco. pedi pra ele orando comigo, tinha ainda bem, né? E ele estava orando. E é assim que aí o Senhor vai abençoando, vai cuidando, e aí você vai vendo coisas que na tua frente imediatamente pode parecer algo terrível, mas o Senhor vai te dar a vitória, né, irmãos? Guarda bem essa palavra do Senhor aqui. Ele orava mais intensamente, como você viu aí. É verdade. Mais intensamente. Ainda parece um absurdo, mas como? Num deserto? Como Enfim, nossas experiências vão aparecer muitas dessas lutas. E é justamente no deserto que aparece. A provisão do Senhor. Né? Então, a Páscoa é Cristo. Né? E ela foi celebrada numa casa. Quer dizer, Cristo é celebrado nas nossas vidas, como acontece em Mateus 26, e nós vamos celebrar o Senhor aqui, né, que é aquele que tirou o pecado da nossa vida, irmãos, e cuida de nós, e quer nos conduzir. Ele vai nos conduzir até a vitória final lá no céu. E nós vamos chegar lá e vamos cantar. Já está programado os 2 cânticos que vamos cantar. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Né? Está lá em Apocalipse 15. Então nós vamos, a irmã Nancy vai entregar o pão e nós vamos pensar sobre essa palavra do Senhor, né, que nos conduz a Ele mesmo. E que o Senhor nos fortaleça a entendermos sempre assim essa relação que Ele está propondo para nós. Que aconteça sempre, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Quer dizer, isso é Ele em nós, o tempo todo. Né? O tempo todo. Então nós estamos celebrando isso, que é Cristo em nós o tempo todo acontecendo essa caminhada. Assim, sem dia, sem hora especial, porque todo o tempo é o tempo de Cristo, né, irmãos? Então, enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão, e ele então orou com os seus discípulos. E nós também vamos orar.
E assim, Senhor, nós queremos aqui, juntos, Pai, expressar do nosso coração a imensa, até mesmo falha, mas tão pequena, mas toda a gratidão que nós podemos ter, ainda que seja assim tão pequena. Mas nós queremos expressar nossa gratidão, Senhor, pelo Teu ato de amor operado desde a eternidade e cumprido naquele dia, para nós há 2000 anos atrás, mas válido para toda a eternidade, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque por esse ato nossas vidas, minha vida foi curada. Ó Deus, Tu tens nos guardado de uma maneira que só o Senhor mesmo. E nós queremos dar graças aqui e celebrar o Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E então deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém, né, amados? E assim, depois, Jesus pegou o cálice, e então a irmã Nancy vai entregar o suco. E o Senhor está procurando passar a eles, com toda a dimensão, com toda a palavra, com todo o cuidado que Ele pudesse ter ali, para explicar a eles que é nele que há o Novo Testamento, é em Cristo, não é nos judeus, não é nos discípulos, não é em igreja, não é em denominação, não é em qualquer coisa que o ser humano possa inventar, dia, feriado, mas é em Cristo, é no sangue dele. O Novo Testamento está em Cristo. Então, Jesus está entregando o cálice, e então ele vai dar graças ao Senhor. É claro que tem coisas que as pessoas podem não entender direito, né? Como a gente estava comentando. Mas isso não muda a verdade das coisas. E aqui então Jesus deu graças. Vamos orar de novo, irmãos. Querido Senhor, nós estamos dando graças porque estamos guardados por Ti, a Tua vida que foi entregue ali naquela cruz, como cordeiro que foi morto, como afirma a Tua palavra lá no céu, mas que vive eternamente. É que nos deu e nos dá essa vida e nos segura para toda a eternidade, Senhor. Nós queremos dar graças, porque hoje estamos vivendo em Ti e queremos continuar assim, Senhor, cada dia. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E então Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Então, como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Senhor, o Teu povo que está em Ti celebrou, juntos nós celebramos com Tua família, o Teu ato de redenção operado naquela cruz, como nós fazemos sempre que estamos juntos, Senhor, porque sempre o Senhor tem nos guardado. Nós Te louvamos e Te adoramos, e nós oramos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos queridos, vamos ficar firmes, né? E vamos continuar orando pelos irmãos que estão longe, né? Como o irmão Nayef falou, que é a Ada, né? A Ada, o Camara, a Sara, minha mãe. A Ada está lá participando sempre nas coinonias. E, então, Ada, Deus abençoe aí, né? Deus abençoe também todos que estão contigo, a tua casa, a tua família. Que cada dia o Senhor encontre mesmo esse lugar
no coração de vocês para ser o Rei, ser o Senhor. Assim como a Ada, os irmãos de São Paulo, Campinas, todos os irmãos que estão viajando, né? De Goiânia também. De Goiânia também, né? E todos aqueles irmãos que têm ido lá no site e dado a sua manifestação de presença e que estão em todas as partes aí do mundo. Queremos que Deus abençoe todos e nós aqui, né, irmãos, vamos ficar firmes nas lutas e nos desafios que o Senhor tem nos mostrado adiante de nós, mas que haverá uma vitória do Senhor em cada momento, até naquele momento difícil ali, né? Que Deus abençoe cada um de nós, né? E depois a gente vai ali continuar com a Enonia, que tem um chá, acho que é chá, né? Ou refri. Qualquer oferta pode ser entregue ali, para que o Senhor nos continue dando as condições sempre para prosseguir também assim. E vamos na sua paz, né? Na paz do Senhor. Irmãos, lá a irmã Margarida ligou falando que não pôde estar conosco por causa de uma sinusite e febre, né? E a tia Bá também não estava lá. E alguns irmãos, como o Jason, a Patrícia e o Pedro e a Esther, foram dar uma volta. Que Deus abençoe eles também onde que eles estão, né? E assim, temos as notícias de alguns irmãos. Mas aqueles irmãos que não temos, que Deus abençoe eles também, né? Tá bom, irmãos. Deus abençoe todos. Deixa eu pôr assim para todo mundo poder fazer um tchau lá para os irmãos. Né, irmãos? Ô, meu filho. Deus abençoe, né? Fica firme. Vamos lá, né, para a nossa continuação da coinonia. E também, graças a Deus, pela presença da Shirley. Que Deus abençoe, Shirley. A gente vai se acostumando, depois a gente nem destaca, né? Mas Deus abençoe, viu? Então, sempre que puder, bem-vindo. Então tá bom, irmão. Deus abençoe também. Fica firme. Ainda não. Não quero falar mal dele. Nada. Não, Tô brincando. É que quando eu vou lá, eles falam assim, deixa pra gente ver os irmãos, que é tão bom a gente tá vendo, né? Então eles têm essa comunhão. Eu me lembrei o que eu queria te dizer. Ah, é? Pode falar então? Só dobrinha. Ah, tá bom. Ele Falava assim, 3 horas da manhã, né? Passou Ah, eu vi que tinha uma ovelha chamando, mas não é possível. Você tem que estar junto, orando. Obrigada, Deus abençoe. Olha, Vamos foi continuar. às 3 noites. também oramos. Já tem orado. Sexta, sábado Eu vou pegar esse bico pra e mim. domingo. Eu não vou te dar mais esse bico. Não, vou assim, então, brincadeira. Faz assim, um aviãozinho. Tá vindo vigília, né? Abre o que eu vou colocar. Você acredita que eu não me lembro? Então, No sábado quer ele falou colocar? no Chico, que foi na frente. Ele sabe colocar? Domingo eu esqueci que tinha que levar, tem todo esse esquema de pedir o almoço no horário e tal. E eu esqueci, deixa. Daí o paciente mandou aí que me deu uma bolachinha e tal. E eu passei por aqui. Foi uma vez, sabe? Foi uma Assim. vez. Deus vai cuidar. E vai cuidando, tive fome, não fiquei com aquela gastrite naquele tempo. Nossa, é tão precioso, né? Mas para ir voltar, Pra voltar. para ir pela. Não, eu vou pela lagoa. Como é que eu saio aqui? Sai Pra lá? beirando o muro ali na frente. À direita? É bem reto, bem na reta. Vai reto. Quando você chegar reto, ao invés de virar para a esquerda, vira à direita. Lá na hora que chegar no Vira à muro. direita. Aí vai reto até o fim. Né? Lá você vai ver uma rua assim, da esquerda, que se você sair daqui. Tem um posto de gasolina aqui. É, o posto de gasolina é se você fosse para o outro lado. Não, Se ele você tava chegar lá no sem. fim, Aí agora então tem que você chegando lá no Ah, fim, você que gosta de aventura, essa mocinha. você vira aqui e vai até o O muro. marido Vai dela, ele reto até o muro. À direita depois, lá na À frente. direita. Vai beirando o muro. morava no tempo Lá embaixo, à direita, você vai sair no posto. Eles eram Não tem jeito, você vai sair no shopping. Ele morou 2 anos em Londres, depois foi pro México.
Aí depois é só voltar. E uma bênção, tu conseguiu. 9 meses. Consegui! Foi uma bênção. Tchan, 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 tchan. Uma vitória. Mas Uma vitória em Cristo. amém. É. Depois de tantas lutas, tantas filas É verdade. que me fizeram. Mas é aquela coisa da. E onde está o feriado? Estava cheio. A melhor coisa que eu às vezes eu coloco foto de bicicleta na cadeirinha por causa Em nome de deles. Jesus. Cada vez que eu vejo uma bike assim que tem Um abração pro Zé. Tá bom, vai lá. Mas a gente Vou indo pra viaja casa, viu? com criança? Deixa eu Já, agora dar uma desligada aqui. Com criança, eu... Não, bem tranquilo. Então, amados irmãos, é sempre uma bênção a gente estar junto e com a graça de Deus vamos continuando. Que Deus fortaleça cada um e, quando possível, vamos compartilhando. De qualquer maneira, sim, temos orado por todos os dias. Que Deus proteja os irmãos em nome de Jesus. Amamos vocês e vamos podendo, vou escrevendo alguma coisa, a gente vai se falando pelo caminho. E Deus abençoe, queridos. Agora vou desligar.